Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos ver nessa aula os conceitos básicos de economia ambiental. Até agora, nós usamos os vídeos do semestre passado. Nessa segunda parte do curso, eu vou condensar alguns vídeos do semestre passado. Então, os conceitos de economia ambiental que eram em 2 aulas, eu reduzi para uma aula só. Isso porque nós vamos usar alguns desses conceitos para ver os instrumentos de política ambiental. Os problemas ambientais são multidisciplinares, mas a gente vai apresentar aqui análises com viés econômico, e é por isso que a gente precisa rever algum desses conceitos. Sem entrar muito em detalhe, porque vocês têm a disciplina de economia ambiental. Os mercados organizam a alocação dos recursos de uma sociedade. A alocação dos recursos produtivos, o trabalho. O mercado tem vários aspectos positivos, mas também apresentam falhas. Então, existem falhas nas organizações do mercado, dos diversos mercados, dos diversos bens. E nós vamos ver ao final dessa aula que para bens ambientais, a questão do mercado se complica um pouquinho ainda mais. É por isso que nós vamos estudar falhas de mercado, porque existem falhas de mercado que são relacionadas especificamente a bens públicos. Essa é a sequência da nossa aula. Na verdade, essa é a sequência da próxima parte do curso. Por que a gente começa com o mercado? Porque a gente vai ver as falhas de mercado. E as falhas de mercado são justificativas para a intervenção governamental. E aí entra a questão da elaboração das políticas públicas, e em especial políticas públicas para o meio ambiente. E as políticas devem ter objetivos voltados para o meio ambiente. Então, nós vamos chegar aos instrumentos de política pública. Então, toda a nossa segunda parte do curso apresenta essa cadeia lógica. A gente vai encadear esses temas. A referência dessa aula são 2 capítulos desse livro de Field e Field, Martha Field e Barry Field, Introdução à Economia do Meio Ambiente. Eu vou colocar para vocês em PDF a cópia desses 2 capítulos. Eu vou colocar questões conceituais sobre esses capítulos no trabalho 2. O primeiro desses conceitos é a disposição a pagar. Por quê? As pessoas têm preferências por bens e serviços. Não só preferências, mas renda. A renda também, logicamente, influi na sua opção por consumir. Então, entre milhares de bens e serviços, como que a gente mede o que se chama preferência do consumidor? Para simplificar as análises, toda análise econômica, o economista tende a simplificar, tipo, um mercado, um produto. Começa com a situação mais simples. Então, por exemplo, pegando um produto só. O produto tem um valor. Valor não é preço. O preço sinaliza o valor que se dá àquele produto. Então, o quanto uma pessoa que vai consumir está disposta a sacrificar da sua renda para ter aquele bem, mede a disposição a pagar. Ou seja, é um conceito bastante lógico, né, e bastante intuitivo. Mas o que a gente tem que aprender desse conceito é que os economistas tendem a trabalhar com preferências do consumidor e o preço é diferente de valor. Todo bem e todo serviço tem um valor. Nem todo bem nem todo serviço tem um preço. Quando ele tem preço, o preço sinaliza o valor. Mas sacrificar o quê? Para o economista, basicamente, em termos de renda, né? O seu dinheiro. Mas a gente também sacrifica tempo e disposição e pode estar sacrificando outras coisas
que não estão traduzidas em valores monetários. Mas no mercado, o sacrifício é o valor que uma pessoa está disposta a pagar por algo. E isso depende, então, dos seus valores individuais, suas preferências e, é lógico, da sua capacidade de pagamento, da sua riqueza. Então, usando a definição do livro, a disposição a pagar é o quanto, em valores monetários, uma pessoa consumidora está disposta a sacrificar, que é o mesmo que pagar, por um bem ou serviço. Outro conceito embutido na DAP é que ela é decrescente. Ou seja, à medida que você vai consumindo, você vai preenchendo sua necessidade de consumo e a sua disposição a pagar por um bem vai caindo. A sua disposição a pagar por um bem adicional vai caindo. Por exemplo, se o preço está muito alto, eu posso escolher comprar uma unidade só desse bem. Aí vamos supor que esse consumidor escolheu, ao preço de R$ 1,70, levar 3 unidades desse bem. Então, é assim que você vai construindo essa curva da disposição a pagar. Essa curva demonstra as preferências do consumidor. Cada consumidor teria uma curva diferente dessa. Então, a DAP marginal é o preço que o consumidor está disposto a pagar por uma unidade adicional. Essa unidade adicional, o preço dessa unidade adicional é que se conceitua chamar de marginal. Na margem é sempre o custo de uma unidade a mais, seja para produzir ou para consumir. Então, por exemplo, nesse exemplo que a gente acabou de ver, o consumidor vai usar um total de R$ 5,13 da sua renda para adquirir 3 unidades do produto. Foi essa a sua disposição a pagar. Na margem, a sua disposição marginal é de R$ 1,70, porque R$ 1,70 foi o valor de uma unidade. Bom, isso para o caso de um consumidor. Agora, se nós temos mais consumidores, dependendo do preço, um consumidor adquire 10 unidades e outro adquire 6, outro adquire 8. Então, no total, 3 consumidores adquiriram 24 unidades ao preço de R$ 8,00, ou 8 unidades monetárias. Por outro lado, quando o preço sobe para 15, a quantidade que os consumidores comprariam também varia. Então, assim se constrói uma curva de demanda agregada de um determinado bem. Na prática, como que você analisa um mercado? Por exemplo, o mercado da demanda para gasolina. Vai se somando toda a quantidade de gasolina que foi consumida em determinado período. Então, esse é um exemplo de uma curva de demanda para gasolina. Tem essa forma aproximada do nosso modelo. E a gente pode expandir isso mais ainda, de um consumidor para vários consumidores, para um setor como a gasolina e para um país como um todo. Então, na macroeconomia, se constrói essa chamada curva de demanda agregada, na verdade, é o total de bens e serviços produzidos por uma economia em um ano. É o produto interno bruto, que pode ser medido por tudo que se consumiu, por tudo que se gastou, ou pela renda. São 3 óticas para se medir o PIB, e elas têm que dar a mesma coisa. Então, para a macroeconomia, o produto tem que ser igual à despesa e igual à renda. Se você analisar o PIB sobre essas 3 óticas, tem que dar a mesma coisa. Mas quem mede isso? No Brasil, quem faz essa medida é o IBGE. Isso não está dentro do capítulo, mas eu trouxe à parte porque é uma coisa que vocês vão lidar sempre. A gente vê todo dia e tem sempre essa divulgação do PIB, se faz ranking dos países por PIB. Há muita discussão em torno de se o PIB, até que ponto o PIB mede ou não
o desenvolvimento, é lógico, ele mede uma coisa estritamente econômica, que às vezes as pessoas tendem a usar e comparar como se fosse o desenvolvimento total de um país. O PIB é só uma medida econômica, mas ela é uma medida econômica muito usada e sinaliza muita coisa a respeito do desenvolvimento. Então, esse é só um exemplo tirado da página do IBGE, que é outro lugar muito bom para vocês fazerem pesquisas das matérias de vocês todas. Por exemplo, na ótica da despesa, quanto que foi o consumo de tudo, das famílias, das instituições, do governo, quanto que se investiu em exportação menos importação, que tem que dar o mesmo valor do que foi produzido, consumido e os impostos, adicionando os impostos e menos os subsídios. É lógico, é uma conta, não é tão simples assim, eu coloquei o resumo dos grandes números, mas é muito interessante também a metodologia do que a gente chama de contas nacionais. Isso foi só um apêndice, nem está no livro, mas eu acho muito importante para complementar essa visão do mercado como um todo, tanto da microeconomia quanto do ponto de vista da macroeconomia. Bom, então voltando ao roteiro da nossa aula, vamos para a definição de benefícios. A gente acabou de ver disposição a pagar, né? Quanto uma pessoa está disposta a sacrificar por um bem ou serviço. Ela sacrifica em termos de renda, porque valoriza aquele bem ou serviço, ou porque precisa, ou porque sua renda permite. Mas, de qualquer forma, para o economista, quando a pessoa adquire um bem ou serviço, ela tem um benefício. O benefício é o que ela ganha, né? Em troca do seu sacrifício por aquele bem. Ou seja, o quanto em valores monetários uma pessoa consumidora ganha ao receber algo que valoriza, cujo valor é medido pela sua disposição a pagar por esse algo. Essas duas definições estão, então, no nosso texto de referência. Então, decorre dessas duas definições juntas, né, a disposição a pagar e os benefícios, que você forma a curva de demanda, e a curva de demanda pode servir para determinar os benefícios. Então, nós temos as pessoas com curvas de demanda diferentes, seja pela preferência ou seja pela sua restrição orçamentária ou renda. Ou seja, o consumidor 1, por exemplo, ele está numa curva acima do consumidor 3, ele tem uma área maior, o nível de consumo dele é maior. E daí tanto se pode concluir que a curva de demanda mais alta atribui valor mais alto, né, a um bem ou serviço, quanto a renda da pessoa também é mais alta. Se a curva de demanda, então, representa um grupo de pessoas, qualquer diferença no preço dá para a gente ver como vai afetar aquele grupo de pessoas, o grupo de pessoas com renda mais alta, média, média alta, média baixa. E isso é importante, é especialmente importante para os bens públicos, para saber como eles são fornecidos pelo Estado, como eles são regulados nessa questão de preço. Por exemplo, né, o preço da energia elétrica, que é altamente regulado, porque impacta a vida da sociedade toda, impacta o setor produtivo, impacta especialmente as pessoas de renda mais baixa por causa do peso da conta de energia nas suas contas em geral. Então, esse tipo de análise, a curva de demanda, ela é muito útil para várias análises. Ainda que, como ela é associada aos benefícios, benefícios também são difíceis de medir, mas são importantes. Por exemplo, o benefício de ter uma água com qualidade é um problema ambiental importante que pode ser analisado do ponto de vista econômico. Antes de entrar em custos, só concluindo, no slide anterior cortou metade da frase, eu estava dizendo que a curva de demanda, então, pode nos ajudar a analisar
benefícios, benefícios avaliados a partir do ponto de vista da demanda dos usuários. Então, agora passamos ao outro lado, o lado dos custos. Em um processo produtivo de uma empresa, de qualquer processo produtivo, a gente consome, né? Insumos, salário, imposto, tudo isso entra na composição de custos. Todo mundo sabe, até intuitivamente, qual o custo, o que significam os custos. Então, uma noção adicional que nos traz a economia é a noção de custo de oportunidade, que não é uma noção tão clara, tão intuitiva quanto a de custos tradicionais. O custo de oportunidade é o custo daquilo que você não produziu. Olha que interessante. É o custo de uma outra coisa que poderia ter sido produzida com os mesmos insumos. Quer dizer, é o custo de uma alternativa ao uso dos seus insumos, salários, impostos, tudo. E essa noção de custo de oportunidade, ela é muito importante para a gente analisar custos-benefícios de diferentes alternativas de executar uma ação, um projeto ou uma política. Então, reforçando esse conceito e usando as definições do nosso texto de referência, esse custo de oportunidade é o valor máximo de outros produtos que poderiam ter sido fabricados se os recursos para produzir o item em questão não fosse usado, ou seja, é o custo de uma produção alternativa. Na prática, os custos de oportunidade são medidos pelo valor de mercado dos insumos usados na produção. Porque, lógico, você está fazendo alternativas hipotéticas. Então, você tem que usar os custos que você tem no mercado para calcular o valor dessa atividade alternativa ou desse uso alternativo dos seus recursos. Mas, então, vamos colocar mais uma definição nesses custos, um problema adicional. Nem todos os custos de produção podem ter sido registrados e ter recebido custos monetários, porque a gente já viu ali atrás um pouco a diferença entre o valor e o preço. Tem coisas que têm valor, mas não têm preço. Por exemplo, se durante a produção foi gerado algum resíduo que resultou numa poluição essa que não foi nem evitada, nem reparada pelo produtor. Esse custo foi gerado, quer dizer, essa poluição foi gerada, tem um custo, mas ela não entrou no demonstrativo contábil dessa empresa. O custo existiu, mas não recebeu valores monetários na sua produção. É essa noção também que está por trás da questão da gente conseguir avaliar, por exemplo, custos de poluição. E esse é um tema que vocês vão ver com detalhe nessa cadeira de economia ambiental, que eu acho que alguns de vocês fazem até em paralelo a essa de políticas públicas e meio ambiente. E aí, então, aprofundando um pouco mais, a gente pode colocar dois conceitos de custos: os custos privados e os custos sociais. Então, o custo privado é todo aquele custo que entrou e foi contabilizado por uma empresa, por um produtor ou por quem tomou a decisão de realizar uma ação, uma atividade, um projeto. O custo social são todos os custos, incluem os custos privados, mas não são somente. Nesse exemplo anterior que a gente acabou de ver, o custo da poluição, os custos sociais incluem os custos da poluição dos resíduos gerados, mas eles não são custos que vão ser pagos pelo produtor. Do mesmo forma que na demanda, a gente pode fazer as curvas de custo, mas elas vão em sentido contrário à da curva da demanda. Vamos ver, ela relaciona a quantidade no eixo horizontal com o preço em um dado período de tempo. Intuitivamente, a gente já sabe por que ela vai ao contrário, porque quanto maior
o preço, quanto mais insumos você usa, quanto maior o seu custo, mais quantidades você vai produzir. Então, ilustrando, começando com um exemplo bem simples, que também está no nosso livro, está ali até a menção onde na página encontrá-lo, né? Num gráfico de colunas, você, para produzir uma empresa, para produzir um bem, gastou R$5, para produzir um bem adicional, gastou mais R$2 e gastou 7 no total, e assim por diante. Agora, a curva de custo vai subindo aos poucos, né? À medida que tem que produzir mais, tem que usar mais insumo, mas de acordo, conforme a tecnologia que você usa, não é um preço que sobe linearmente. Cada tecnologia de produção tem sua forma, ela sobe, mas a taxa a que ela sobe varia conforme o produto, a tecnologia. O custo adicional de produzir uma unidade não vai ser sempre o dobro daquela unidade. Você produz R$1 a R$5, você tem que ter um investimento mínimo, comprar o mínimo de máquinas, ter um mínimo de trabalho. Com R$7 você faz 2, você não precisa de R$10 para fazer 2. É essa a lógica que diz isso aí. E a gente trabalhando no formato de curva, que é muito melhor de trabalhar do que com formato de coluna, justamente para você ter valores intermediários, em vez de só valores absolutos redondinhos. Então esse slide explica um pouco o que eu expliquei no slide passado, né? Porque que à medida em que vai se produzindo mais, o custo vai aumentando, mas com o custo marginal de produção caindo, né? Porque as primeiras unidades podem ter um custo maior por causa do investimento. À medida que você já tem as instalações, as pessoas, o custo adicional de um produto vai diminuindo, até que seja necessário fazer novos investimentos, se você quiser expandir a produção, e por aí vai. Mas, no geral, então, a gente pode ter essa curva de custo total, ou seja, à medida que a produção foi expandindo, qual foi o custo total para produzir aquele bem. Mas e o custo médio? O custo médio vai caindo, porque se você produz três unidades do bem a R$1,50, por exemplo, cada um custou 50 centavos. Mas se você agora já produz 4 unidades do bem ao preço de R$1,90, o custo médio já foi para 48 centavos. E assim vai indo, de forma que a curva de custo médio costuma ter essa aparência. Aí vocês podem ir notando que o nosso quadro ali à esquerda vai aumentando as colunas, né? A quantidade de bens, o custo total, que foi aquele primeiro gráfico, o custo médio e o custo marginal. Olha que interessante, o custo marginal ele tende a cair e depois ele retoma e cresce de novo. Isso porque é associado àquela necessidade eventualmente de investimento, né? Ou de mais insumos, ou de mais pessoas para produzir. Chega um momento que você chega no limite da sua capacidade de produção e tem que colocar mais insumos, mais trabalho, mais capital, o que seja, que for o seu componente de custo, para você aumentar a sua produção. Agora que vem uma coisa muito interessante da teoria dos custos, é que no encontro das curvas de custo médio e marginal, você chega num ponto onde o custo de produção é o menor possível. Então, as empresas que analisam todas as suas estruturas de custo, obviamente, e as empresas fazem as contas com a otimização dos seus insumos e tem um bom controle dos seus custos, elas querem produzir nesse ponto. Então, a economia pode ajudar as empresas, isso que a microeconomia pode trazer, de ajudar as empresas no seu melhor planejamento produtivo.
E as funções de custo têm formas diferentes de acordo com a tecnologia, de acordo com o produto. Elas apresentam formatos diferentes, elas são influenciadas pela quantidade de insumos, se é mais capital, se é mais trabalho. Mas, no geral, elas apresentam essa tendência ascendente da esquerda para a direita. Então, essa curva de custo marginal que nós acabamos de ver, age como se fosse a curva de oferta, ou seja, ela determina a oferta que as empresas vão querer fazer no mercado, dados os custos de mercado dos seus insumos e os preços de mercado da venda do produto. Tudo isso influencia a oferta. Então, a quantidade de bens que a empresa deseja ofertar no mercado, dados os seus custos de produção, utilizando o ponto ótimo da sua capacidade de produção. Isso tudo está expresso na sua curva de custo marginal. Juntando, então, a disposição a pagar do consumidor, que encara isso como um benefício e que é associado à sua curva de demanda, ela se encontra com os custos marginais de produção de uma empresa, que é a quantidade que as empresas desejam ofertar no mercado. Então, esse equilíbrio entre demanda e oferta está na base de praticamente toda a análise econômica, principalmente análise microeconômica. A quantidade, quando demanda e oferta se cruzam, a quantidade é a ideal, porque não vai sobrar produto, e o preço é o preço de equilíbrio do mercado, aquele preço onde se cruza o preço que o consumidor está disposto a pagar com a quantidade que o produtor está disposto a ofertar. Só colocando assim mais limpo, a partir de agora, demanda e oferta, uma figura que a gente vai usar e se referir a ela muitas vezes. Agora, sempre que eu estudei isso, eu sempre senti falta de ver no mundo real alguma coisa assim. É uma simplificação, é um modelo simplificado da vida real, claro. São curvas muito simples, às vezes a gente faz com um produto, com 5 preços, 5 quantidades. Então, só para mostrar para vocês, dar um pouquinho mais de sentido de que, embora a teoria seja simplificada, ela é útil no mundo real. Vamos supor, por exemplo, o mercado da soja, que é um mercado importante para o Brasil. Apesar disso, a gente nunca vai encontrar essas curvas de oferta e demanda com esse formato bonitinho que a gente tem no modelo. Mas esse modelo justifica várias análises que a gente vai encontrar. Bom, aí não temos exatamente uma curva de oferta, porque ela não é quantidade por preço. Ela é a expansão da produção de soja no tempo em toneladas. Mas é interessante, ela tem esse mesmo sentido de uma curva de oferta, que no mundo real, logicamente, não ia ser assim também tão linear, teria uma aparência com essa... seria uma curva com essa aparência. Então, por exemplo, nesse site de análises agrícolas, esse especificamente é um observatório do mercado de soja. Existem vários sites de informação interessantes para vocês procurarem sobre essas análises, principalmente produtos agrícolas, que são um ponto forte da nossa economia. E agora, olha que interessante, essa é um gráfico que mostra o quanto a China vem precisando e usando de mais e mais soja ao longo do tempo. É um gráfico que mostra aí nos últimos 20 anos, no eixo horizontal, e no eixo vertical a quantidade de soja que está sendo usada, seja com a sua produção própria, complementado com suas importações, para chegar ao nível de consumo. E ver como ela também é expansiva e crescente ao longo do tempo, igual era a curva anterior de produção de soja no Brasil. E aí a gente tem, esse site é muito bom, muito interessante, da Exalc, que é uma faculdade importante na questão agrícola.
a faculdade da USP, e ela tem o monitoramento de vários preços de produtos agrícolas. Esse é bem recente, por exemplo, variações do preço ao longo do mês. Tem ao longo do mês, 6 meses, 12 meses. Então, a gente vê muito monitoramento do preço no tempo e do volume no tempo. Nem sempre a gente vê esse gráfico do preço com volume. Mas, então, já dá para ter uma ideia do tipo de gráfico que a gente vai lidar na vida real, mas com base sempre nessa teoria econômica simplificada das leis de mercado, ou equilíbrio entre demanda e oferta. Então, para a economia, quando a gente tem um mercado que alcançou seu preço de equilíbrio, sua quantidade de equilíbrio, quando a demanda se encontrou com a oferta, a gente tem uma produção, seja de um bem ou de um setor, que está eficiente. Ele está eficiente porque ele produz um equilíbrio entre os dois lados dessa equação, demanda e oferta. Isso é uma observação que traz o nosso texto, que a gente não vai entrar muito a fundo, mas é importante depois na análise de políticas públicas que a eficiência econômica, a gente acabou de ver a definição, não necessariamente se traduz em equidade. A produção é eficiente do ponto de vista de alocação dos insumos. Ela não diz nada sobre a distribuição na sociedade, nem da produção, nem do consumo. A eficiência não faz distinção entre as pessoas. Então, existe um outro ramo da economia que estuda essas questões que a gente chama de distributivas ou de equidade. Bom, então fazendo essa interação dos mercados com a eficiência do ponto de vista social e não econômico, o que acontece? Acontece que pode haver uma separação entre as curvas de oferta do mercado e a curva de custo social. Por quê? Do lado da oferta podem existir custos externos que não estão sendo absorvidos pelas empresas. E do lado da demanda podem ocorrer benefícios externos que também não estão sendo pagos pelos consumidores. Isso é uma falha de mercado, são as externalidades e que são importantes no caso dos bens ambientais, que são muitos também bens públicos. Mas focando ainda na questão dos custos, nós vimos lá atrás, que os custos sociais são os custos privados mais os custos externos. Então, externo é todo custo que não entrou na decisão dos empreendedores. Esses custos, então, se ele existiu e a empresa que produziu, por exemplo, a empresa que produziu poluição, não pagou nem pela despoluição, nem por evitar essa poluição, então quem pagou? A sociedade. Por isso que são custos sociais. Se teve custo privado e teve um custo externo, a sociedade pagou, a sociedade como um todo vai pagar em algum momento a despoluição desse rio, por exemplo. Então, por exemplo, na decisão de produção da empresa, olhando só o custo marginal privado, essa curva azul à direita mais baixa, o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio é 1. Mas se essa empresa, por exemplo, for aquela que está causando a poluição, se ela tem também internalizado o custo de despoluir ou de não poluir, a sua curva de custo marginal seria diferente e a curva que representaria seria aquela outra, que para num preço maior e numa quantidade um pouco menor de produção. Então, esse é a fotografia da distorção que traz ao mercado as suas falhas, como, por exemplo, a externalidade. Agora, do lado dos benefícios, também pode acontecer de ter um benefício externo. E o exemplo que o nosso texto de referência nos traz é o da diminuição do ruído. Quando ele deu esse exemplo, eu lembrei muito um exemplo que vocês vão... Não, talvez vocês que estudam à noite não, mas os que estudam de dia
sabem o ruído que essas máquinas de cortar grama fazem durante a aula. Às vezes a gente está lá e tem que parar uns minutinhos e a gente não ouve a aula. Se aquele cortador de grama tiver um ruído menor, é um benefício que vamos todos nós colher, mas a gente não vai pagar o preço daquele cortador de grama mais barato. Eventualmente, menos ruidoso. Eventualmente, a UNB vai pagar um custo maior se ela comprar um cortador de grama silencioso. E aí, outro conceito que a gente vai usar muito ao analisar questões ambientais, que é essa diferença entre bem público e bem privado. Os bens privados têm duas características principais, que são a exclusividade e a rivalidade. Ou seja, cada pessoa só pode usar, é possível excluir as pessoas do seu uso, né? Um carro, eu comprei aquele carro é só meu. Outras pessoas podem consumir outros carros, mas não aquele. E também é rival porque o consumo por um diminui a quantidade disponível para outros. Eu comprei aquele carro, aquele não está mais disponível no mercado. E isso é com a maioria dos bens privados. Os bens públicos, não, eles são não exclusivos e não rivais. Ou, por exemplo, o bem público como o ar limpo, todo mundo vai poder respirar o ar. E o fato de você respirar o ar, não vai faltar ar para ninguém. Isso é uma explicação bem simplificada. A gente tem bens intermediários entre os públicos e privados, e a gente tem ainda outros critérios que a gente pode aplicar. Conforme a gente vai complicando alguns bens, a gente vê que não é tão fácil assim dizer se ele é público, se ele é privado, se ele é um bem que está entre esses dois. Lembrando que a gente fala de bem ou serviço, né? Então, por exemplo, um que é mais complicado, é por isso que ele costuma ser regulado, o transporte público, o saneamento básico e a energia elétrica, que eu falei atrás nesse vídeo. Eles têm custos fixos, normalmente bem elevados, a rede de energia elétrica para implantar é cara, o transporte público todo é uma questão com muito investimento, né? Investimento nos veículos, investimento na infraestrutura de transporte. E isso é regulado pelo Estado e às vezes é um serviço que o Estado provê ele mesmo. No caso do saneamento básico, por exemplo, tem sido assim. Agora é que abriu um novo marco do setor de saneamento básico para ver se estimula a entrada do setor privado nessa questão para a gente diminuir nosso déficit de saneamento. A gente tem no Brasil um déficit de saneamento, mas é complicado. Esses setores são complicados por isso. Precisa de uma infraestrutura e investimento que é alto e o custo marginal é muito reduzido. Ou seja, para você atender uma população, você tem que ter um investimento alto e toda aquela população tem que pagar uma taxa, geralmente. Agora, à medida que a cada um a mais que consome o transporte público, ou um a mais que usa a energia, ele não dá tanto retorno assim para a empresa. É por isso que são serviços algumas vezes chamados de monopólio natural, porque às vezes é o Estado mesmo que vai prover e às vezes são poucas as empresas que vão conseguir arcar com os custos desses serviços. Então, a relação disso com o nosso tema ambiental é que a qualidade ambiental é essencialmente um bem público, porque uma vez que você oferece uma água de qualidade, você não pode excluir ninguém do seu uso. E existe um fenômeno chamado de caroneiro, que são pessoas que usam, mas não pagam. Isso é comum nesse setor que a gente está dando exemplo, de saneamento. É por isso que as empresas têm dificuldade em oferecer em quantidade suficiente esse tipo de bem, e é por isso que se justifica a ação governamental, principalmente nas questões ambientais. É o que justifica as políticas públicas de qualidade ambiental.
Bom, então continuando ainda, esse é o último slide desse vídeo e ele fecha aquele ciclo que a gente abriu, que eu mostrei lá. A gente começou com o mercado, a definição de mercado, os modelos da economia, o modelo mais simplificado e básico da economia, o conceito de externalidades e de bens públicos. São esses os conceitos que a gente vai levar agora para analisar políticas públicas ambientais. Então, a gente começa, a próxima aula vai ser justamente sobre instrumentos de política pública ambiental. Obrigada, um abraço a todos vocês.